Nós estamos vigilantes, nós estamos atentos, nós estamos alerta, acompanhando tudo. Nunca houve uma mobilização de acompanhamento dos fatos e também das notícias dos fatos que são enviadas até nós pela mídia convencional. Nunca houve tanta vigília como está havendo agora. As pessoas estão vigilantes, as pessoas estão muito atentas, as pessoas estão captando tudo, as pessoas estão certas de que podemos analisar o presente momento com a visão que nós já temos há algum tempo e vislumbrar o futuro. E é em cima desse assunto, gente, que a live de hoje ela está calçada. Você vê no cartaz da live, no cartaz quer dizer, na capa da live, ou seja, a foto que identifica a live, você vê um rapaz puxando um carrinho, usando uma máscara e fazendo o seu labor, a sua labuta, o seu trabalho. E o tema da live é vai melhorar. Porque existe um sentido colocado na cabeça das pessoas, e ele é muito propagado, é de que as pessoas devem ter a fé, devem permanecer tendo fé e esperança. O que é colocado para as pessoas sobre fé e esperança, ela não é a realidade de fé e esperança que nós temos, como conceito real, verdadeiro e imutável. Porque quando lemos na Escritura, está escrito isso e não tem contraponto nisso, de que a fé, ela é baseada na esperança. E é porque a gente espera. A fé é algo que se espera. Paulo falou isso. E essa espera diz respeito à única esperança, a vida eterna. Então, qualquer palavra aqui na terra, de que você deve perseverar no trabalho, que você tem que ter fé e tem que ter perseverança, baseado no contexto desse mundo, pode contar que é furada. Por quê? Porque existe uma verdade absoluta. E a verdade absoluta nós lemos na Escritura. E lá não condiz com o que eles dizem por aí. Então, gente, olha para cá que isso aqui é interessantíssimo. Enquanto Davi e Gino, o próprio sistema, passa uma falsa esperança para nós, este sistema mesmo está trabalhando nas engrenagens obscuras. A palavra obscura também já não estou querendo usar. Mas nas engrenagens tenebrosas do funcionamento do mundo, eles estão trabalhando nessas engrenagens para acabar conosco. E entre as pessoas que mandam matérias, eu agradeço até a Carlinha, que manda matéria para mim, a Carla Cromek, a Carlinha do O e outras pessoas, embora eu não tenha escolhido muitas matérias hoje, mas entre essas, o Marcos França mandou uma matéria para mim que eu escolhi para abrir o programa de hoje, porque ela vai falar muito. Essa matéria fala muito. É uma matéria da BBC de Londres. A BBC de Londres é uma das emissoras mais antigas de propagação de mídia que existe. E não sei por que cargas d'água, às vezes escapolam informações que antes eles não passavam e que nos serve de um alerta sem precedentes para esperar o que vai acontecer. Porque, gente, olha aqui. Presta atenção aqui no Rubens, por favor. Se você souber, e você sabe, que um dia, covardemente, por exemplo, os Estados Unidos lançaram 2 bombas, chamada Big Fat e Fat Boy, o grande gordo e o garoto gordo, na tradução livre, lançaram sobre 2 cidades na covardia, chamadas Hiroshima e outra cidade chamada Nagasaki, no Japão, que na covardia, matando e tirando inúmeras vidas inocentes de crianças, bebês e até recém-nascidos e ainda não nascidos que estavam no útero das mães, e ainda propagando uma radiação terrível por décadas à frente naquelas cidades, onde as pessoas nasciam deformadas. Se você tiver essa notícia e você tem, e ela é verdadeira, você deve perceber que amor pela vida das pessoas, em questão de quem domina, de quem comanda, ele não existe. E também hoje não existe de pessoa para pessoa, porque eles estão drenando o amor, estão drenando
estão drenando o sentimento de pessoas para pessoas, estão drenando o amor de pessoas entre pessoas. Quando o Messias disse: acaso encontrarei amor na terra? Ele falava e nós não sabíamos que seria algo preparado pelos inimigos da gente, pelos algozes, de uma forma metódica contra nós, para tirar o amor de um para com os outros. E eles conseguiram tirar. Na medida em que hoje você sai às ruas e você pode ser mal visto, pode ser até, em alguns casos, violentado ou violentada, por conta de você não estar usando uma máscara, ou coisas do tipo, ou se aproximar muito de uma pessoa. Então, quando você olha para trás e vê, por exemplo, a chacina que Hitler fez na Alemanha, há não muito tempo, porque não fazem 100 anos, isso foi na década de 40 do século passado, não temos 100 anos ainda disso, então foi recente, em termos de linha do tempo da existência humana, foi recente. Quando você vê que houve crueldades terríveis, atrocidades, com crianças, bebês, idosos, sem nenhuma dor, sem nenhum sofrimento, sem nenhum sentimento, você olha para o passado e você pode vislumbrar, sim, que não é difícil fazer isso no futuro. A matéria que eu vou trazer aqui da BBC de Londres, ela é um marco nisso. Ela é algo decisivo. Eu abro um parênteses para dizer para você. Um dia, o Silvio caiu na real. Ele não acreditava que poderia ter grande calamidade. Quando aconteceu a greve dos caminhoneiros, e o Silvio viu algo que o Rubens já falava acontecendo, caiu a ficha para ele, ele disse: é possível sim, agora eu estou certo que é possível. Do mesmo jeito, com essa matéria da BBC de Londres, quem não acredita em redução populacional, e olha que são muitas pessoas, olhe que são muitas pessoas que lá no fundo não acreditam em redução populacional, eu penso que tem que refletir melhor. Porque a BBC de Londres, ela está trazendo uma matéria do dia 21 de junho de 2020, que está, pela primeira vez, mostrando o que aconteceu como exemplo bom para que a Coreia do Norte saltasse com a sua economia e despontasse como um país agora rico. A Coreia do Sul. Se eu falei Coreia do Norte, me perdoe, é Coreia do Sul. Um país de ponta. Então, quando você vê a tática de crescimento empregada ontem, em 1980, ontem, repito, em 1980, ontem, quando você vê a tática de crescimento, de solução empregada na Coreia do Sul, em 1980, e a BBC de Londres agora trazendo isso na coisa mais comum e simples do mundo, você deve perceber que eles estão preparando algo a nível global nos mesmos moldes. O que você vai ler comigo na BBC de Londres não é fruto da cabeça de pessoas que eles chamam de conspiracionistas, não. Não é uma matéria traga por Alex Jones. Não é uma matéria traga por David Icke. Não é uma matéria traga por Daniel Stalin, pelo Rubens aqui no Brasil. É algo dito pela BBC de Londres. Parece que eles perderam a vergonha na cara. Parece que o respeito pelas pessoas, parece que jogaram por terra os últimos resquícios que tinham. Porque estão falando por A mais B exatamente como foi a solução para o crescimento da Coreia do Sul nos anos 80. E demonstra por A mais B nas entrelinhas que é a solução que estão achando agora, com esse reset. Olha, quem tem ouvidos, que ouça. O que quer dizer isso? Todos têm ouvido, mas alguns não ouvem, apenas escutam. Escutar é apenas entrar aqui e chegar lá, na cabeça para entender e acabou. Tá certo? Agora, ouvir é dar ouvidos. É diferente. Por isso está escrito na Escritura, quem tem ouvidos, ouça.
Quem tem entendimento da realidade que está acontecendo, em outras palavras, o que eu quero dizer é que preste atenção. Tá certo? Se está alienado, não capta nada. Passa tudo despercebido. Só vai captar a questão do jogador que vai fazer um contrato novo para um clube de futebol. É a questão de quem foi pro paredão no Big Brother, quem não foi. É a questão do artista que vai fazer uma live hoje e vai lotar a live dele. É isso aí. Beleza. E graças por isso. Por quê? Porque enquanto 99% está alienado, você tem chance de escapulir entre eles na confusão. Mas se fossem todos despertos, eu penso que seria difícil. Então, ainda bem que são poucos os despertos. Vamos ler a matéria? BBC de Londres, dia 21 de junho, matéria enviada pelo Marcos França aqui para o Rubens, para o Verdade Oculta. As atrocidades dos projetos de purificação social, a obscura realidade por trás do milagre econômico da Coreia do Sul nos anos 80. Então nós vamos ler. Então nós vamos ver, Davi e Gínio. Obrigado por ajudar o projeto, dar suporte ao projeto, nos suportar, obrigado. As atrocidades, a própria BBC dizendo que houveram atrocidades no projeto, olha o nome, gente, projeto de purificação social. Só os fortes sobrevivem. Eugenia, com uma tragédia malthusiana. A obscura realidade por trás do milagre econômico da Coreia do Sul nos anos 80. Houve um milagre econômico na Coreia do Sul, porque houve uma purificação social que a mídia não divulgou. Mas agora que as luzes já se apagaram sobre isso, agora a BBC tem a cara de pau, tem a falta de vergonha de colocar isso como se fosse algo normal e ainda nas entrelinhas, no meu entendimento, sugerir que é o próximo passo para resolver o problema do mundo, como resolveu lá na Coreia do Sul nos anos 80. E quem não presta é a Coreia do Norte, hein? Vai vendo, hein? Você já viu aquele caso de fofoqueiros que fala mal do vizinho, fala mal dos outros, quem não presta é ele, que arruma intriga? Esse pessoal que está aí, olha aqui, esse pessoal da mídia convencional, brasileira e internacional, eles falam mal é da Coreia do Norte. Da Coreia do Sul eles escondem as coisas, e não sei por que a BBC, que faz parte desse grupo hoje, resolveu trazer a público, para dizer, nas entrelinhas, que o mundo está precisando de uma purificação social. Como disse Monteiro Lobato, a sociedade também precisa ser podada, a humanidade. Ou seja, tirar os negros aleijados, que é isso que a Eugenia falava, as pessoas deficientes físicas, entre elas, as que têm menos QI, as pessoas que eles menosprezam, os pequeninos do Criador, que o Criador tanto deles zelou e falou deles, os pequeninos, os que têm alguma dificuldade, alguma coisa, seja intelectual, física, ou por conta de discriminações, ou seja lá o que for, são os pequeninos do Criador. E aí segue uma matéria da BBC tentando convencer, eu não penso que é a população de massa, porque a população de massa não saberia nem do que a gente está falando aqui, mas convencer a elite de que a purificação social, ela resolve os problemas. Que a purificação social vai resolver agora, supostamente, o problema do mundo. Então você vê a ilustração deles, você vê uma cerca simbolizando prisão, um muro, você vê criança de pijama, você vê uma corda em forma de coração, coração significa algo de amor, mas a corda é para prender, você vê calabouço, você vê gaiola, olha lá, você vê teia de aranha com a criança presa na teia de aranha, essa figura está aqui, você vê grades, muros, aí você olha para a realidade de hoje,
E você vê tantas leis punitivas também, né? O Dória, a cara mais limpa do mundo, mentindo, falando mentira. Dizendo que está aplicando multa agora de 5 mil no estabelecimento por pessoa que estiver sem máscara, que é para poder educar e colocar multa em todo mundo no estado que não usar máscara. Ou seja, de um dia para o outro, todos nós que não usamos a máscara que ele manda, estamos errados. E temos que pegar dinheiro do nosso bolso, do nosso trabalho e dar para o estado. Pensa numa mentalidade, gente, sem pensar nisso aí que está acontecendo. Pensa só na ideia. Diz para qualquer pessoa que se ela não usar uma máscara, ela tem que pagar para o governo. Pergunta, sem palco preparado, o gado cairia nessa? Então você tem a certeza, a convicção de que preparando o palco, o gado que você deve correr dele, porque o problema todo é o gado. O gado faz qualquer coisa e aceita qualquer coisa. Ainda agradece, ainda briga contigo, se você tentar abrir os olhos do gado. Então o que você tem que fazer? Morrer pelo gado? Ou correr do gado? Lembra do filme? Morrer ou correr? Acho que nem tem esse filme não, acho que eu confundi. Carlos Machado, obrigado. Ajuda mesmo o projeto aí que a gente precisa. Ó, uma pessoa lá, a matéria é essa, vamos ler com você. Uma pessoa lá ainda lembra claramente o momento em que foi sequestrado junto com a sua irmã. Aí tá o nome ali, Ranjong, não precisa saber quem era, uma pessoa. Era um lindo dia de outono em 84, muito sugestivo 84, né? Então, esse irmão com 8 anos estava se divertindo em uma cidade, estava com seu pai, e ele já planejava esse passeio há um tempo. Mas o pai do garoto tinha algumas coisas para resolver e decidiu, de forma segura, a forma mais segura de deixar as crianças sozinhas seria com a polícia. Então deixou as crianças numa delegacia por alguns minutos. Com um policial. Diz aqui, ó, esse policial acabou dilacerando a família inteira. O pai estava viajando para aquela cidade e não sabia que o processo de purificação havia começado. Olha ali, isso é matéria da BBC. Depois que meu pai foi embora, um ônibus parou na frente da delegacia e fomos forçados a entrar. Lembra, mais de 30 anos depois. Um policial trocou gestos com outras pessoas que saíram do ônibus. Vamos lendo, ó. Nós não fazíamos a menor ideia de para onde estávamos sendo levados. O papai disse para a gente esperar ali e que estaria voltando. Então nós gritávamos isso. Nosso pai mandou a gente esperar lá, ele disse que ia voltar. As crianças gritando no ônibus. Eles começaram a nos espancar e diziam que estávamos sendo barulhentos demais. Olha o que aconteceu nos anos 80 lá na Coreia do Sul, que a BBC de Londres está narrando. Será que isso não pode acontecer de novo? Os ônibus os levava para um local privado que funcionava oficialmente como centro social. Abre um parênteses. Na época de Hitler, dizia-se que os campos de concentração também eram locais sociais para prevenção da guerra, ou seja, você entra no campo de concentração e ali dentro ninguém te pega, porque ali tem um exército fortemente armado apontando as armas para fora, para proteger você que está lá dentro. Essa é a história que eles contavam. Mas o exército de Nimrod, você sabe como ele funciona em relação à direção das armas, não sabe? Então você tem essa ferramenta de entendimento. E aí segue. Mas, na verdade, segundo quem sobreviveu ao local, aquele lugar era um centro de detenção brutal, onde milhares de pessoas eram detidas contra a vontade. Olha lá, ó. Olha ali as fotos, as gravuras do local, o que tinha lá, ó. Isso aqui é a purificação social. Você entendeu o que é isso aqui, que eles chamaram isso? Purificação social. De acordo com os testemunhos e pistas levantados no local, os detidos diziam que eram usados como escravos. E durante os anos 70 e 80, eles também eram torturados, estuprados, com centenas deles morrendo em condições desumanas. Esse relato é da BBC de Londres, do dia 21 de junho. Vai vendo. O centro desse lugar lá, ó, não importa o nome, já foi comparado a um campo de concentração, mas a história do lugar
ainda não é totalmente conhecida. Até hoje ninguém foi punido pelas atrocidades que teriam acontecido lá. Segue a BBC. Teriam acontecido. Sabe o que o Rubens fala sobre isso? Você lembra, né? Teria, poderia, deveria, seria. Tudo no pretérito imperfeito. Tudo arranhando a superfície, né? E sabe-se que ninguém foi punido. Cadê os direitos humanos? Cadê a ONU? Eles não falam mal da Coreia do Norte, isso foi na Coreia do Sul. Aí diz, para o garoto e sua irmã, a chegada foi o começo de um pesadelo, que duraria 3 anos e meio, e que mudaria para sempre a vida deles. Aí entra o quê? Olha aqui, ó. Entrou nessa parte, ó. Projeto de purificação social. Eu comecei essa dissertação falando para você. Se jogaram cruelmente bombas em cima de Nagasaki e Hiroshima, e jogaram. Se levaram milhões à morte por conta do Holocausto, não só com judeus, mas com outras etnias, não levariam de novo? Se já fizeram extremas atrocidades no passado, no programa do EV Sobral nós demos os números de pessoas mortas pelo Estado ao longo da história moderna, do século XX e século XXI. Então é um absurdo. Então, se eles já fizeram isso, não voltariam a fazer de novo? O que os impede? A ONU? Os direitos humanos? Cadê eles no projeto de purificação social ocorrido nos anos 80, lá na Coreia do Sul? E aí segue, ó, agora é esse tema, ó, projeto de purificação social. Nos anos 80, a Coreia do Sul estava passando por um boom econômico. O país vivia um crescimento incrível, superando as chagas da Guerra da Coreia nos anos 50. O país inteiro estava vivendo uma febre com a chegada dos Jogos Asiáticos de 86, para calar os gritos da dor, como era também a Copa de 78 na Argentina, enquanto eles torturavam as pessoas lá por conta da revolução que houve lá e a tomada do poder pelos militares. Isso aí já está no DVD Prepare já há muito tempo, né? Então o país estava vivendo uma febre de alienação, é claro, com a questão dos Jogos Asiáticos e Olimpíadas de Seul, de 88. Jogos de 86 e 88. Para que servem essas coisas, gente? Você já sabe, né? Mas por trás desse milagre havia uma realidade brutal e obscura. Qual era ela? Projeto de purificação social. Em abril de 81, uma carta chegou no escritório do então premier fulano de tal. A carta escrita pelo presidente lá, um general que havia tomado o poder em um golpe no ano anterior, ordenava às autoridades que iniciasse uma repressão contra os pedintes. Olha a nossa capa aqui, um rapaz carregando o seu material de venda nas ruas. Iniciasse uma repressão aos pedintes e tomasse medidas de proteção contra os mendigos. O lixo social começa-se a ser limpo desde a sua origem e vai subindo. Por que é assim, gente? Na época de Hitler também foi assim. Porque qual pessoa tem amor por um morador de rua? Qual pessoa tem amor por um pobre de maré desse? Quem tem amor? Então, certamente, uma grande maioria, quando vê sendo pegos mendigos, pessoas muito pobres, vão dizer obrigado. Exatamente como aconteceu na Alemanha. Não tem diferença. E a purificação social, ela começa desse tipo. Olha como o presidente militar de lá, ele ordenou. Está aqui escrito, é a BBC de Londres. Isso aqui é a BBC de Londres, olha. Iniciasse uma repressão aos pedintes e tomasse medidas de proteção contra os mendigos. Medida de proteção contra. Que proteção é essa? É proteger contra seres humanos? Para você ver a metalinguística que eles usam. Proteção é uma palavra forte. Ela é positiva. Então eles usam mesmo quando não é proteção. Mas usa para dizer proteção. Tá certo? Porque eles usam palavras fortes. Entendeu, João Cristóvão de Melo Júnior? Obrigado. Sob essas ordens, que permitia prisões arbitrárias de mendigos, centros de bem-estar social foram montados e ônibus com sinais, veículos de transportes desocupados, começaram a aparecer em cidades grandes como Busan, ou qualquer outra bus. Olha lá. A coisa não é feita assim. Vamos pegar os mendigos e jogar na masmorra. Vamos pegar os mendigos e jogar no paredão. Vamos pegar os mendigos e jogar na vala perfilada e tacar criolina, e tacar fogo, e tacar gasolina. Não é assim.
Vamos levá-lo para um local digno e seguro. Isso lembra, há um mês atrás, o cara da ONU tendo esse mesmo tipo de discurso, ou não lembra? Quando ele defendia que deveria se entrar nas casas, retirar as pessoas e levar para um local seguro. Quando saiu essa matéria, você viu a voz dele aqui falando, e eu dizia exatamente como Hitler fez, levar o pessoal para um local seguro, para protegê-los do ataque do inimigo na guerra. Só que o inimigo era o exército de Nimrod, que você conhece bem. Olha lá, ó. Em abril de 81, o presidente, ex-general, que havia tomado o poder, chamado presidente porque a mídia chama presidente, mas é um ditador. Aí, para falar bem dele, fala que é um presidente, mas é um ditador, tá certo? Então não vou falar presidente para dar honra a quem não tem. Um ditador, general, que havia tomado o poder em golpe militar um ano antes, ou seja, em 80, ordenava que as autoridades iniciassem uma repressão aos pedintes e tomassem medidas de proteção contra os mendigos. Sob essas ordens, que permitia prisões arbitrárias de mendigos, centros de bem-estar social foram montados e ônibus com sinais veículos de transporte desocupados começaram a aparecer em cidades grandes como Busan. Esses centros de bem-estar social, na maioria da iniciativa privada, olha bem, é tudo terceirizado, recebiam subsídios do governo, baseado na quantidade de pessoas hospedadas lá. É garimpagem de seres humanos. É exatamente como hoje, em São Paulo é uma realidade, os pátios que se levam veículos. Existe hoje uma concorrência para ver quem leva mais veículo para o pátio. Em troca de quê? Recompensa. Isso é uma realidade em São Paulo. E é claro que talvez seja em outras capitais, mas eu moro aqui. Então eu sei e falo daqui, porque aqui ninguém me contou, eu vejo. Olha lá, olha como se desenha a coisa. Precisa pegar uma máquina do tempo e ir no futuro daqui a alguns meses para ver como eles agem? É preciso pegar uma máquina do tempo, entrar nela e ver o futuro? Ou você consegue ver o futuro daqui, olhando o passado? Repito, os que jogaram bomba sobre Hiroshima e Nagasaki não voltariam a fazê-lo? Os que mataram milhões e milhões, o Estado matando milhões e milhões, está no vídeo do EV Sobral no canal de televisão em rede nacional, Rede Brasil de televisão. Os dados estão lá, o EV Sobral foi quem fez a leitura desses dados oficiais. Esses que mataram tantos civis, não é em guerra, é o Estado contra o cidadão. Esses que não poderiam voltar a fazê-lo? Holocaustos nunca mais vão ocorrer? Não fariam de novo quem detém o poder? Esses centros de bem-estar social, na sua maioria da iniciativa privada, recebiam subsídios do governo baseados na quantidade de pessoas hospedadas lá, presas lá. Enquanto isso, a polícia era recompensada por purificar as ruas ao mandar gente para esses centros. Olha aqui um desenho de escola da época mostrando como era. Os sanitaristas daqui do Brasil, está provado isso, por livros e mais livros, isso é fato, eram os eugenistas. E a questão de sanitarista significa tornar sã, tornar limpa, tornar com saúde. E naquela época passada, era exclusivamente projetos para eliminar os pobres, e principalmente os negros. Isso é fato, isso é no Brasil, isso não tem tanto tempo. Rastreie, tem o programa do EV Sobral na Rede Brasil de televisão sobre isso. O programa foi quarta-feira passada, não tem nem 8 dias ainda. Então, olha aqui, vamos ler de novo e continuar. Esse centro de bem-estar social, na sua maioria da iniciativa privada, recebiam subsídios do governo baseados na quantidade de pessoas hospedadas lá. Enquanto isso, a polícia era recompensada por purificar as ruas, ao mandar gente para esses centros. Não se preocupa não, foi no passado. Foi em 1980, né? Hoje não, hoje tá todo mundo convertido ao Senhor na igreja evangélica do pastor Bispo Macedo. Todo mundo agora é evangélico, do Macedo, é evangélico lá do Chapeleiro Louco. Então tá tudo na mão de Deus hoje, não se preocupa não.
Moradores de rua, deficientes, órfãos e até cidadão qualquer que não estivesse portando identidade, quando exigido, eram levados aos centros como parte do projeto de purificação social. A cidade tal era um dos maiores centros de bem-estar social, não muito longe da área residencial da cidade portuária de Busan. O proprietário do parque tal insistia que eles existiam para alimentar, vestir e educar os sem-teto. Ou seja, as pessoas que estavam fora acreditavam que aqueles centros sociais eram para cuidar bem das pessoas. Eles estavam retirando o lixo social. A tese de cada pessoa que chegava lá só ficava 1 ano, período em que recebia um treinamento e depois voltava para a sociedade. Em tese, era para reintegrar as pessoas na sociedade. Alguém quer te reintegrar em algum lugar? Já quis. Quando te pune porque você não usa uma máscara que eles mandaram você usar agora. A própria ONU estava falando contra a máscara há poucos dias atrás e agora viu que não era conveniente, politicamente correto e voltou atrás. Agora ficou defendendo o MC Nio, o uso da máscara. E se você não usar é 500 pau de multa em São Paulo. Não é na cidade não, é no estado. A realidade é que para a maioria, a próxima vez que eles puderem se reencontrar com parentes e amigos foi em 87, quando os centros foram obrigados a fechar depois que 30 detentos fugiram e denunciaram o que estava acontecendo. Denunciou para quem? Eu nem acredito nisso. Para mim fizeram o que queria, prepararam tudo e aí fizeram essas... depois passaram um pano quente em cima. Então a matéria é muito grande, olha lá, ninguém foi punido, jogavam água nas pessoas de madrugada, davam choque frio nas pessoas, torturavam, obrigavam as pessoas a serviço forçado, e era isso aí, ó. Aconteceu onde? E foi isso que promoveu, segundo não o Rubens, eu não dou a notícia, é segundo a notícia de quem dá a notícia, nesse caso a BBC de Londres, olha lá. Então você vai vendo, gente, olhando o passado, conhecendo a mentalidade Illuminati, você certamente percebe o que vem pela frente.